A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus, estamos aqui para mais uma lição da nossa escola bíblica dominical, nossa lição 10. Quero agradecer aos nossos pastores, pastor Caires, nosso pastor presidente, ao pastor também Alex, que é o responsável pela nossa EBD. Vamos ao ensino da nossa lição. O estudo da nossa lição, o tema hoje é o perigo da crise emocional no exercício do poder. Nosso textual está em Provérbios 29 e 23, que diz: a soberba do homem abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Verdade aplicada, é imprescindível que cuidemos também da nossa saúde emocional e deixemos-nos ser guiados pelo Espírito de Deus, Espírito Santo. O texto de referência está em Filipenses, no capítulo 2, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Nós vamos ver aqui a nossa introdução, que diz assim: nessa lição abordaremos sobre a crise emocional gerada no exercício do poder. É preciso cuidado com as constantes investidas do maligno, atenção com a saúde emocional e um viver guiado pelo Espírito Santo de Deus, né? Eu tenho assim como tema também que Cristo, o modelo a ser seguido, né? Que esse perigo da crise emocional no exercício do poder, nós temos o nosso exemplo, que é Jesus, como diz aqui Filipenses, que sendo Deus, né? Não teve por usurpação ser igual a Deus, né? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Glórias a Deus. Tópico 1. A tentação por busca do poder. Nossa lição de hoje é sobre uma das grandes tentações humanas, a busca do poder e do desejo de conquista. Ambos, a qualquer preço e custo, ainda que seja passado por cima de nossa saúde emocional. Antes, porém, permita-me falar sobre a origem do poder e sobre aquele que o detém plenamente, que é o único que possui atributo de onipotência, o Deus criador de todas as coisas, né? Então, nós vemos aqui que o ser humano tem essa busca do poder, esse desejo de conquista, e muitas vezes até a qualquer preço, a qualquer custo, né? Mesmo que venha perder a saúde, ter um desequilíbrio emocional, mas o importante é ter uma posição, é ter um poder, ter uma liderança. Mas aqui nós vamos ter o exemplo, né? Daquele que tem todo o poder, o Deus criador de todas as coisas. Tópico 1. Deus, somente Deus é onipotente. O salmista Davi afirma: uma coisa disse Deus e duas vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. Salmo 62:11. Só o Senhor Deus tem todo o poder de criar, de preservar as coisas criadas, de governar, de salvar, de julgar, de livrar e destruir totalmente. Coisa maravilhosa, né? Esse é o nosso Deus, né? Poder de criar, de preservar o que é criado, de livrar, de destruir e destruir totalmente. Dizendo isso, estamos afirmando que só Deus é onipotente. De Deus emana todo o poder e deriva todo tipo de governo. O salmista Davi também afirmou: tu és, Senhor, a magnificência, o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus, na terra. Teu é, Senhor, o teu reino. Então, Deus que é todo poderoso, esse atributo é somente de Deus, ninguém mais, né? Somente Deus tem esse atributo de todo poderoso.
Nenhum homem na terra, nenhuma mulher, ninguém pode ter um poder assim, somente Deus, né? Deus seja louvado, aleluias. O poder absoluto de Jesus. Pessoa humana alguma tem esses atributos, só Deus possui essa qualidade, essa majestade poderosa. O Senhor Jesus, após ressuscitar, afirmou que recebeu todo o poder no céu e na terra. Está em Mateus 28, 18. O cristianismo existe pelo poder de Deus, poder que criou o mundo, poder que se revelou aos seres humanos, poder que prometeu a salvação em Jesus, poder que se fez carne no Verbo de Deus, poder que suporta todas as coisas e é obediente até a morte e morte de cruz, como nós vemos lá em Filipenses. Poder que ressuscita o Filho 3 dias após a morte. Deus o ressuscitou a Jesus. Poder que entroniza Jesus, dando-lhe o nome que está acima de todo nome. Glórias a Deus. Jesus, quando ressuscitou, aparece aos seus discípulos lá na Galileia. E ele diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Né? Glórias a Deus. A nossa lição também diz assim, que essa afirmação deixa claro que Jesus voltará triunfante e estabelecerá o seu reino na terra. Aquele que veio como um cordeiro, que foi morto e reviveu, voltará triunfante. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até que os mesmos que o traspassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, o amém. Sua vinda se dará em esplendor e glória, majestade e poder. Todos os reinos da terra saberão que Jesus Cristo é o Senhor e que todo domínio lhe pertence. Glórias a Deus. Não existe outro Deus como o nosso, né? E Jesus se fez carne, cumpriu o que o Pai designou e o Senhor o exaltou soberanamente. Glórias a Deus. Agora nós vamos aqui no 1.3. A tentativa de ser como Deus, sugestão de Satanás. Essa sugestão não é boa. Há uma constatação nos dias odiernos de que de novo não tem nada, né? Luta pelo poder e domínio sobre as pessoas, muita vaidade e glória humana. O inimigo semeou na mente e no coração do primeiro casal o anseio por independência. Sereis como Deus. O casal recebeu, abrigou esta maligna semente. Ser mais, ter mais, conhecer mais. Mesmo Deus tendo preparado e providenciado para o casal o jardim do Éden, Adão e Eva cederam à tentação. Desde então, a história registra diversos exemplos de busca desenfreada pelo poder e independência, desencadeando quebra de relacionamento com Deus e conflito e destruição. Deus, quando criou Adão e Eva, Deus preparou o jardim, tudo para ele, e o Senhor disse assim, olha, todos os frutos dos jardins comereis livremente, de todos eles. Só não podereis comer da árvore que está no meio do jardim, que é a ciência do bem e do mal. Somente uma árvore, Deus disse para ele, que não poderia comer dessa árvore que estava no meio do jardim. E Deus diz assim, se dela comerdes, certamente morrereis. E aí na tentação, Satanás chega para Eva e diz assim, Deus não disse que é para você comer de tudo? Ah, mas ele disse, se eu comer daquela árvore da ciência do bem e do mal, nós vamos morrer. Certamente não morrerás, né? Ele disse isso porque no dia que você comer, você vai ter consciência do bem e do mal e você vai ser como ele. Então, Satanás despertou no coração dela o desejo de ser independente de Deus. Não foi só o fato de comer a fruta, mas foi a intenção que estava no coração. Aquilo que o diabo falou, penetrou no seu coração. O dia que você comer, você vai saber o bem e o mal e vai ser como Deus, né? Olha o perigo, né? O perigo de receber essa palavra e deixar ela lá no coração, né? Nós temos que tomar muito cuidado, porque isso trouxe o quê? A quebra do relacionamento com Deus e conflitos e destruição. Aí o fato é que tudo se inicia no coração.
onde a vanglória e até mesmo a inveja acham que abrigo no coração. E as ações passam a externar, a pessoa passa a pôr para fora aquilo que já está no interior. Então, as suas ações declaram o que já está no seu interior, né? Tópico 2. O perigo da crise emocional. Em Isaías 14, 12, 20 e Ezequiel 28, de 11 a 19, temos a descrição bíblica do que aconteceu com os reis da Babilônia e de Tiro. Sinto-me na obrigação de dizer que, originalmente, esses textos proféticos serviram ao propósito de transmitir uma mensagem à sociedade no qual foram produzidas e alertar que este mal quer dominar os que estão no poder, né? 2.1. A síndrome em torno das lideranças. Enquanto a igreja está na terra, irá conviver com aqueles que têm sido dominados pela soberba e o desejo de poder para dominar e possuir. Notar como Judas inicia uma série de exemplos que estaria descrevendo, porque se introduziram alguns, Judas está dizendo no versículo 4, que se introduziram alguns no meio do povo de Deus para semear aquilo que não era de Deus, né? Para roubar aquilo que estava no coração das pessoas, né? E tem pessoas que ele exerce essa influência, ele consegue persuadir as pessoas ao erro. Portanto, estavam em ação no ambiente da igreja. O apóstolo João fez menção de um homem que gostava de se colocar em primeiro lugar, queria estar lá na frente, em destaque. O Diótrefes vivia ansioso por posição e poder, né? João diz assim que ele não recebiam e ainda queria impedir que outros irmãos o recebessem, né? Não fazia e não deixava os outros fazerem, né? São pessoas que não atentam aqui para as palavras de Jesus, que advertem contra uma postura imprópria de ambição e desejo de domínio. Vamos ler lá Marcos 10, 44 e o 45. Então vamos ver no Evangelho de Marcos 10. Marcos 10. 44 e 45. Que diz assim: Marcos 10, 42. Mas Jesus, chamando-os, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipe dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim, Jesus estava dizendo. O comportamento dele, a forma que eles agem, não é o que vocês vão fazer, não é assim que é para fazer. Qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Aí o exemplo de Jesus, o nosso exemplo, que não só ensinou, como também com a sua vida demonstrou. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, né? Então Jesus está dizendo, quer ser grande? Seja serviçal, né? Sirva os outros. Não é ser servido, mas servir, né? Muitas vezes as pessoas acham que cada vez que ele recebe uma consagração, ele está subindo, né? Diácono, ele subiu um patamar. Presbítero, subiu mais um patamar. Evangelista, missionário. Cada vez é mais serviçal. Cada consagração, cada cargo que nós recebemos, mais servos somos da Igreja de Deus. É para prestar mais serviços ainda. Não é receber um cargo e sentar e mandar. É para servir a igreja do Senhor. Então, o apóstolo Pedro também descreveu sobre a atitude adequada dos que exercem a liderança no rebanho do Senhor. Então, vamos ver aqui o exemplo, né, de que Pedro fala aqui em 1 Pedro, no capítulo 5, o que ele está nos ensinando, capítulo 5 de 1 Pedro, ele diz assim, versículo 2, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de pronto ânimo, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus,
mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então, aqui a palavra do Senhor está nos dizendo que apacentar o rebanho do Senhor. Nós somos colocados como os líderes, seja qual for a liderança que você for colocado, seja líder do jovem, das irmãs, seja qual for o trabalho que ser colocado, nós temos que ter o cuidado que é do Senhor e é para o Senhor. E aquele que lidera ou pastoreia, apacenta o rebanho do Senhor, diz assim que nós temos que ter cuidado, não é por imposição, mas é por voluntariamente, não por torpe ganância, ou tomar aquilo como é meu povo, é minha igreja, eu mando e desmando. Não é assim que Jesus ensinou, né? Jesus nos ensina através da sua palavra que seja apacentados e fazer por amor. E também na liderança do Espírito Santo, porque a obra de Deus é o Espírito Santo quem direciona, é o Espírito Santo que ajuda nas decisões. É assim que a palavra de Deus nos ensina, né? Coisa maravilhosa é a palavra do Senhor. Nos dias atuais, muitos com suposta chamada, né? Muitos usam isso, utilizam do espírito de manipulação e controle para levar as pessoas a serem movidas por suas atitudes de rebelião e insubmissão. Então coloca nas pessoas uma nova visão, né? E que tem também o chamado e acaba levando as pessoas à rebelião, leva as pessoas ao erro, né? Mas aqui a palavra do Senhor nos diz assim que eles terão a sua recompensa, que será ruína e destruição. 2.2, vamos ver um exemplo agora de Saul. O caso de Saul. A história de Saul está registrada lá em 1 Samuel, né? Vamos lá em 1 Samuel. A Bíblia diz assim que o povo estava pedindo, né? Um rei. As demais nações tinham um rei, então eles também queriam um rei, né? E Deus, então, concede ao povo um rei. Então Deus escolhe Saul para ser o rei de Israel. Aqui diz assim, a história de Saul está registrada em 1 Samuel. Vemos que Saul tinha tudo para ser um homem de sucesso. Foi um fracasso. Saul começou bem e terminou mal. Suas decisões foram desastrosas e desastrada, porque tropeçou nas próprias pernas. Há características interessantes sobre Saul. Então vamos lá, as características de Saul. Ele tinha uma boa aparência, era moço, tinha saúde, vigor, força, disposição, né? Diz a palavra do Senhor assim que ele sobressaía aos homens de Israel. Tinha uma estatura alta e do ombro para cima não tinha, ele sobressaía a todos, né? Era um jovem bem aceito socialmente. Além disso, Saul tinha uma ótima condição financeira, porque lá em 1 Samuel 9:1 diz assim, ó, havia um homem de Benjamim cujo nome era Aquis, filho de Abiel, filho de Zeor, filho de Becorate, filho de Afia, filho de um homem de Benjamim, homem poderoso. Este tinha um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Né? Então tinha beleza, tinha força, tinha vigor. E Deus o escolheu. Começou bem, tinha tudo para dar certo. E isso também acontece hoje. Vemos pessoas que você tem o chamado, né? Tem força, tem vigor, são jovens, tem tudo para fazer, mas entra por caminhos errados, né? Querer fazer as coisas acontecer, né? Antes do tempo, antes daquilo que o Senhor quer fazer. E acabam tropeçando nas suas próprias pernas, como diz o nosso comentarista aqui. Então, Saul tinha estabilidade financeira, era bonito e rico. Saul também tinha privilégios. O maior foi ter sido escolhido rei de Israel em resposta ao clamor de Deus, né? Então, o privilégio de ser escolhido por Deus para ser rei de Israel. Ele foi ungido por Deus. Outra característica, Saul era humilde em seu começo de vida.
tem que começar bem e terminar bem. Não pode deixar que a posição suba, né, ao coração. Tem um ditado que diz assim, né, que dê poder à pessoa para que você possa conhecê-la, né, porque muitos ao receber um cargo, uma liderança, sobe para a cabeça, né, e acaba não buscando mais a Deus, né, agindo com sua inteligência, com seu conhecimento, que isso não basta para fazer a obra de Deus. Precisamos ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Então diz aqui, no começo ele era humilde, tanto que no dia que foi para ser coroado rei, foram buscar ele lá no meio da bagagem, estava lá escondido, né? Tinha um relacionamento com Deus. Tudo estava nas suas mãos, era só governar com temor e obediência. Tinha todas as qualidades que precisava, era só ter temor a Deus e obediência à sua palavra. 2.3. Características emocionais que fizeram Saul tropeçar. Aqui. Notamos no registro bíblico que Saul não soube lidar com alguns aspectos emocionais e psicológicos, além de demonstrar um comprometimento espiritual com a vontade de Deus bem superficial. Sempre que chegava em uma encruzilhada, tomava a direção errada. Vejamos algumas delas. A impaciência e a obediência parcial. Obedece em partes, né? Não na sua totalidade. Então vamos ver lá, 1 Samuel 10:8. Diz assim: Samuel dizendo: Tu, porém, descerás antes de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás até que eu venha a ti e te declare o que te has de fazer. Então Samuel disse para ele que era para ele esperar 7 dias. E quando ele chegasse, ele ia oferecer sacrifício e declarar a Saul o que Deus queria que ele fizesse. Na batalha dos filisteus, Samuel se ausenta e pede a Saul que espere para fazer o sacrifício. Pressionado pela desistência de alguns homens de Israel, Saul perde a paciência e oferece sacrifício antes do tempo. Quando Samuel chega, repreende-o e o chama de tolo. Aí vamos ver lá Samuel 13:13. Então, Samuel disse para Saul esperar em Gilgal. Ele esperou 7 dias, né, como está aqui no versículo 8. Mas Samuel estava demorando e ele começa a ver que o povo começa a se dispersar. E ele vê que os filisteus estão se arregimentando. E o que ele faz? Ele acha que ele pode oferecer o sacrifício, né? Sendo que o sacrifício era o trabalho do sacerdote e não do rei. E aí ele diz assim: porquanto eu via que o povo se espalhava e tu não vinhas, né? Diz para Samuel. E os filisteus já estavam se ajuntando. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim em Gilgal. Então a face do Senhor ainda não orei. E constrangi-me e eu ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Se você tivesse obedecido, o Senhor teria confirmado o seu reino. Mas por causa da sua desobediência, não soube esperar. Tá demorando, mas ele falou que ele viria. E quem oferece é o sacerdote. Devia ter obedecido. Não obedeceu. Aí Samuel diz para ele: agora não subsistirá mais o teu reino. Você não vai ser tirado. Deus te rejeitou. E Deus já procurou um homem, segundo o coração dele, para ser ordenado capitão sobre o povo, porquanto não guardaste o que Deus ordenou. Então, olha o perigo. Ele viu, né, o povo se dispersando, os filisteus se arregimentando e o seu emocional não aguentou, né? Já ficou meio desesperado, perdeu o equilíbrio e foi lá e fez o errado, né? E Deus não se agradou disso. Então, olha o perigo, né, de não obedecer,
né? E o perigo também do seu emocional não estar bem, te levar a fazer aquilo que é o errado, né? Aqui diz assim, John Haggai diz assim, como todos os princípios da liderança, o autocontrole deve ser cuidadosamente desenvolvido e cultivado. Consegue-se isso por meio de quê? Dependência de Deus e de uma vida de disciplina, tomando decisões antecipadas, aceitando as adversidades com gratidão, dominando o gênio, né? Controlando seus pensamentos, controlando, né, sua maneira de ser. Então, o domínio do Espírito Santo possibilita o autocontrole que Deus exige de nós, de que precisamos para uma boa liderança. Então, nós precisamos estar atento, irmãos, atento. Quando vê que vai perder o controle, tem que parar, pensar, respirar, orar, para depois agir. Porque as pressões da liderança vêm. Lidar com o povo não é fácil, vem muitas pressões, muitas situações, que muitas vezes deixa assim a mente em parafuso, né? Não saber o que fazer. E quando não se sabe o que fazer, o que fazer? Não sabe o que fazer, então o que devemos fazer? E buscar a Deus. Ter o autocontrole, não agir no momento e orar e buscar a direção de Deus. Então Saul tinha tudo para ser um homem de sucesso. No entanto, Saul não soube lidar com alguns aspectos emocionais e psicológicos, além de demonstrar esse comportamento raso, né, espiritual. Devemos buscar mais a Deus para sermos direcionados pelo Senhor, né, para que possamos ter uma liderança equilibrada, né, seja qual for o tipo de liderança que tivermos. Muitas vezes há uma liderança no âmbito de pastoral, ou uma liderança de um cargo na igreja, né, de regente, de líder, e a gente não pode agir da maneira que a gente quer. Lembrando o conselho da palavra de Deus, que o rebanho é do Senhor, a obra é do Senhor. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque um dia nós vamos prestar conta diante de Deus. E essa lição não é somente para aqueles que são líderes, mas para todos nós, servos do Senhor, né? Porque nós precisamos sim ter esse controle emocional, porque às vezes você não é líder na igreja, mas você exerce responsabilidade dentro da sua casa, com a sua família, que nós vamos ver aqui mais para frente. Então nós precisamos sim ter esse controle emocional, buscar em Deus. Não é fácil, mas precisamos buscar em Deus. Nós estamos vivendo tempos difíceis, né? E como agir nessa situação? Como lidar com o povo? É somente Deus, irmãos. Na liderança eclesiástica, é somente Deus para nos direcionar nossos pastores. Por isso que a Bíblia diz assim que nós devemos orar, ter essa responsabilidade de orar pelos aqueles que presidem sobre nós. Nós precisamos orar, porque precisam desse direcionamento de Deus para agir, né? Ter este controle emocional nas suas decisões e como reagir a certas situações. Tópico 3. A crise emocional e a inversão de valores. Uma liderança mais apegada com o fazer em detrimento do relacionar-se, mais apegada com o ter, poder, posses, em detrimento de ser, viverá crises emocionais, das quais gerará empatia e afastamento das relações de Deus e dos seus propósitos, né? Acaba, quando está muito preocupado em ter o poder, as posses, em ser o destaque, né? Você pode, além de gerar essa empatia, né, com as pessoas, pode também afastar-se das revelações de Deus, daquilo que Deus quer e qual os seus propósitos, né? 3.1. As consequências são inevitáveis. O conselho da palavra de Deus, muito importante. Gálatas 6, 7 e 8 diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia do Espírito ceifará a vida eterna. Desta lei ninguém escapa.
Sendo assim, requer de nossa parte uma constante vigilância quanto ao que estamos semeando. Este é um conselho da palavra de Deus. Nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós semeamos, porque o que você semear, você vai colher. E colhe em abundância. Você planta uma semente, quando você colhe, vem um cacho, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque as consequências são inevitáveis, né? Se não tiver um equilíbrio emocional nas suas ações, nas suas reações, isso vai sofrer consequências, né? E aí é inevitável as consequências que vai colher, né? Os efeitos da crise emocional na liderança geram sequelas. Então, os efeitos da crise emocional de um líder, eles geram sequelas. Simão Pedro ainda precisava ser moldado, pois estava se baseando na sua própria capacidade e determinação na caminhada com o mestre, né? Então, Pedro estava caminhando com o Senhor, e aí Jesus começa a dizer para ele, né, que ele haveria de ser entregue nas mãos dos malfeitores, que ele ia sofrer, que ele ia morrer. E aí Pedro se levanta: não, Senhor, não. Olha, os outros podem te negar, mas eu não. Eu vou contigo, se for para prisão eu vou, se for para morte eu vou estar contigo. Ele achava que ele tinha condições para isso, que ele estava preparado, que a sua capacidade e a sua determinação era suficiente para enfrentar aquela situação. Embora não tivesse consciência ainda que ele esperava a transformação do seu caráter. Sua referência adivinha da soberba da vida, né? O orgulho nunca seria forte o suficiente para capacitá-lo a cumprir seu destino em Cristo, né? O orgulho achar que eu posso, eu consigo, eu sei fazer, eu vou conseguir, né? Mas aqui estava relacionado no espiritual e ele ainda precisava passar, aqui como diz a palavra do Senhor, a transformação do seu caráter. E nós precisamos buscar isso em Deus, né? Esse amadurecimento, essa transformação de caráter, ela traz um amadurecimento ao líder, ao cristão, né? Precisamos buscar isso. Se não fosse removido isso, né, da vida de Pedro, teria destruído. O orgulho era a mesma falha de caráter encontrada em tantos outros, cujo registro chegou até nós, né? E para que chegou esses registros? Como um alerta para nós não incorrermos no mesmo erro. Ezequiel 28, de 11 a 19, nota que Jesus diz a Pedro: eu não incorrer no mesmo erro, que ele dá um exemplo de Ezequiel 28, versículo 11 ao 19. Agora, note o que Jesus diz a Pedro: Simão, Simão, né? Ele diz: não, eu vou até a morte. Jesus olha para ele: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas Jesus não permitiu, né? Está lá em Lucas 22 e 31. A vitória de Pedro foi seguir o caminho do arrependimento. Porque Jesus foi levado preso, né? E começou ele a acompanhar de longe. E aí ele veio algumas pessoas e disseram para ele: ah, você parece com ele, você caminha com ele, você é um deles. E ele: não sou. E Pedro ali, da mesma forma que como Jesus tinha dito para ele: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E aí a Bíblia diz assim que ele: não sou eu, foi negando. E aí quando o galo cantou, ele reconheceu, ele caiu em si. Verdade, eu neguei o mestre, eu neguei o Senhor, eu não estava preparado, né? Mas a Bíblia diz assim, amargamente, com lágrimas, se arrependeu de ter negado a Cristo. Então, que nós possamos também ter esse exemplo, né? Seguir esse exemplo do arrependimento. Errar, o ser humano, todos nós estamos sujeitos ao erro, ao pecado, qualquer um de nós, né? Estamos na carne e todos estão sujeitos ao erro. Mas a palavra de Deus diz que o caminho do arrependimento nos leva a Cristo, né? Um líder, aqui o comentário da nossa lição diz assim: um líder cujo ego esteja inflado
frequentemente é um líder com o qual as pessoas não conseguem se comunicar. Novas ideias não são ouvidas ou consideradas, porque ele não está preocupado em conhecer e discutir pontos de vista, né? Então, a liderança que está muito inflado, ele não ouve ninguém, né? Ele não participa ninguém aquilo que antecipando para ver opiniões, ele decide e acabou, né? Ele não está preocupado em conhecer, em discutir, ouvir, ver outros pontos de vista, né? E isso, como líder, é bom, porque muitas vezes a pessoa, aquilo que o outro está vendo, vai, junto com a posição que você tem, ela vai elevar aquilo que você vai fazer, né? E nesse cenário, a comunicação, né, fica mais verticalizada e o líder inacessível, né? Então, quando o líder está muito inflamado e não ouve mais ninguém, não vê ponto de vista mais de ninguém, ele se torna inacessível, aquele líder distante e não tem como ter acesso a ele. Como resultado, há menos engajamento, né? Colaboração dos envolvidos e o que prejudica o trabalho de equipe, né? Não flui. Liderar também significa aprender de maneira colaborativa. A gente aprende, irmãos, com os outros, né? Falta de saúde e equilíbrio emocional prejudica o vocacionado, né? O que governe bem a sua casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? É 1 Timóteo 3, versículo 4 e 5. Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos mancebos como a irmãos, a mulheres idosas como as irmãs, as moças como irmãs, em toda a pureza, né? Então aqui a palavra de Deus, irmãos, ela ensina até como tratar as pessoas, né? Não é porque está numa posição de liderança que vai tratar um ancião de qualquer maneira, né? Ou tratar com desrespeito os mais jovens. Ah, é um jovem, então posso desrespeitá-lo porque eu sou líder. Não. Então aqui, ó, não repreenda asperamente, tem que saber como falar, né? Aqui diz assim, ó, aos mancebos como irmão, como que a gente trata um irmão? As moças como irmãs, e em toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Sem equilíbrio e temperança, as credenciais do obreiro para nada servirão. Se suas ações em casa não demonstram isso, está reprovado. Você pode ter chamado, você pode estar numa posição, né, de liderança, mas aqui é a palavra de Deus assim, que pode ser até vocacionado, mas se não, na sua casa, você não for um bom líder, se você não tiver um bom governo na sua casa, como você vai ser exemplo na casa de Deus? Porque você está liderando e os seus filhos estão lá assim, na minha casa não é isso, não é assim na minha casa. Então, em tudo nós temos que ser exemplo, como Jesus nos ensinou. Então, a nossa primeira liderança, o nosso primeiro desafio, eu falo que é um desafio. Nosso primeiro desafio como liderança é a nossa casa. É a nossa casa. E olha, irmãos, que é um grande desafio, né? Então, nós temos que buscar o quê? A ajuda de Deus, para que possamos o quê? Liderar na nossa casa, né? Para que possamos ter esse espelho para fazermos a obra de Deus. Então, a palavra do Senhor nos ensina, né? Quando olhamos Romanos 8,14, iremos encontrar a seguinte citação: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Podemos ver claramente que os filhos maduros são equilibrados emocionalmente. Os imaturos têm menos probabilidade de seguir a liderança do Espírito de Deus. Com muita frequência reagem emocional ou intelectualmente às circunstâncias com que se deparam, né? Ainda não aprenderam a agir apenas sob a liderança de Deus. Precisamos permitir que a verdade penetre em nossa vida se quisermos crescer e amadurecer. Então, este é o conselho da palavra de Deus. Nós devemos, irmãos,
sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, sempre viver na dependência de Deus. Sempre orarmos em tudo quanto nós formos liderar, em tudo quanto nós formos fazer, nós precisamos da ajuda de Deus. Nós não somos todo-poderoso é Deus, né? E quando Ele coloca num cargo, irmãos, quando Ele coloca numa liderança, você tem características para ela, mas o aperfeiçoamento é com Deus, é com o Espírito Santo. Então, nós vemos o exemplo de Saul. Tinha as qualidades, mas não teve o aperfeiçoamento na comunhão com Deus. Então, ter só o chamado não é suficiente. Precisa ter o chamado, mas precisa ter a dependência de Deus. Precisa ter as qualidades, mas precisa ter o aperfeiçoamento de acordo com a comunhão, né, com o amadurecimento na palavra de Deus. A nossa conclusão diz assim: a relação entre poder e saúde emocional merece atenção especial. Nós precisamos estar atento a isso, porque ninguém é de ferro. Então nós precisamos estar atento e buscar essa saúde emocional, ver quando não está bem, né? Se preocupar consigo mesmo, com a sua saúde. A gente precisa disso. Eu já passei uma situação dessa, nós estávamos liderança da igreja, eu e meu esposo, e eu disse para ele: eu não estou bem, eu preciso me cuidar. Porque como nós vamos cuidar do povo se nós não estivermos bem? Então precisa se tratar primeiro, precisa curar. E não há vergonha nisso, irmãos, porque somos seres humanos, né? Então, chegar para um líder e dizer: eu não estou bem, eu preciso me cuidar, eu preciso me tratar. E quando eu estiver bem novamente, eu me ponho à disposição para fazer o trabalho. Isso não é vergonhoso, isso é honroso, é reconhecer que há uma necessidade, né? Então, que nós possamos buscar e ter essa atenção especial para com a saúde emocional. Nos dias que nós estamos vivendo, irmãos, são tantos distúrbios que a gente tem visto, meu Deus, muitos, né? E todo mundo, qualquer um de nós pode ocorrer uma situação dessa. Então, o que nós precisamos é buscar em Deus, né? E aqui diz assim, que a receita contra isso é o quê? É a dependência da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É pensar com moderação acerca de si mesmo, viver uma vida em paz e não se deixar levar pelo orgulho e pela tentação do poder. Amém? Que o Espírito Santo possa continuar trabalhando, né, através dessa palavra em nossos corações, para que a gente possa vencer isso, que não venhamos cair em erro, como o conselho da palavra de Deus nos deu nessa noite. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.